Se o mundo parece ser um lugar mais violento e brutal nos dias de hoje, bem, isso é porque seu professor de história jogou um monte de sujeira para debaixo do tapete. Ah, claro, você sabe que a história está cheia de guerras e opressão e essa coisa toda, mas nós não estamos falando sobre isso. Estamos falando de certas pessoas ricas e poderosas que fizeram coisas tão apavorantes que, se você já viu algo parecido em um filme, você provavelmente achou que o roteirista tinha sérios problemas. O Imperador Tibério. O não tão famoso e insano Imperador Tibério governava Roma, de modo maléfico, antes da posse de seu sobrinho neto, Calígula. Este tempo de Tibério no poder geralmente ofuscado na história pelo reinado que se seguiu. É injusto, realmente, porque Tibério foi um super vilão e merecia um espaço maior nas aulas de história. A fim de conceber o espaço merecido a essa figura terrível, vamos começar com o pior item do currículo dele, uma técnica de tortura em que ele foi pioneiro. Ele amarrava os pênis dos torturados com uma corda de forma que a pessoa não conseguisse fazer xixi. Então, ele os obrigava a beber grandes quantidades de vinho até a bexiga eventualmente estourar. E qualquer um poderia se tornar seu inimigo. Quando Tibério notou que seus netos, Nero e Druso, estavam ganhando popularidade, Tibério começou uma campanha de difamação que terminou com ele declarando-os inimigo de Estado. Segundo alguns historiadores, ele então começou a deixar na janela de Nero cordas e um monte de ganchos assustadores, até que um neto entendeu a mensagem e se suicidou para evitar que suas partes íntimas fossem amarradas daquele jeito cruel. Bem, foi isso, ou eles acabariam o executando mesmo. De qualquer maneira, podemos dizer que Tibério não era um candidato muito forte a avô do ano. Druso teve ainda menos sorte. Depois de uma longa pena de prisão, Tibério simplesmente parou de alimentá-lo, até que ele foi forçado a comer sua própria cama para afastar a morte por mais algumas horas. Ele durou 9 dias, coitado. Se o cara era capaz de fazer essas coisas com gente do próprio sangue, claro que nada o impedia de ser cruel com outras pessoas. Segundo os historiadores, nem mesmo seus amigos mais próximos estavam seguros. Uma vez, Tibério convidou um amigo de Rhodes para dar um passeio, só que ele esqueceu completamente o convite quando o cara apareceu na data e hora marcada. Não sendo o tipo de homem que se preocupa em lembrar rostos, a reação de Tibério foi confundir o amigo com um informante aleatório. E adivinha? Colocá-lo à tortura. Papa Inocêncio VIII. Ele foi considerado um dos papas mais fracos do século XV. Há mais de 500 anos, em 1492, o Papa Inocêncio VIII estava à beira da morte. Durante seus últimos dias, sua saúde começou a falhar misteriosamente. Este era um problema, porque a medicina da época se resumia em aplicar sanguessugas e mercúrio para qualquer sintoma, e ninguém parecia saber que tipo de doença estava atormentando o Papa. Inocêncio estava com febre alta e entrava e saía de um coma. Para os médicos, era questão de esperar até que ele fosse dessa para uma melhor. Em um golpe de ironia, o médico pessoal do Papa, que era estritamente anti-feitiçaria, anti-magia e anti qualquer coisa que não fosse de Deus, tomou a decisão de ignorar as formas mais correntes de tratamento e tentar alguma coisa mais mística: beber sangue humano. O médico tinha 3 meninos de 10 anos de idade trazidos para o Vaticano para servir como doadores. Aparentemente, o bom médico nunca havia feito isso, porque tirou tanto sangue dos meninos que o procedimento matou todos. A ideia era que o Papa bebesse tudo. Depois do coquetel de sangue, até surgiram rumores de um Papa vampiro. Inocêncio VIII morreu alguns dias depois, presumivelmente com um sabor horrível na boca. A humanidade levou mais 100 anos para descobrir que essas coisas funcionam melhor quando o sangue realmente passa pela corrente sanguínea do paciente. Vivendo e aprendendo, não é mesmo? O Papa Inocêncio VIII não é conhecido apenas pela sua morte digna de filme de terror. Ele é famoso por ter tido 16 filhos com mulheres casadas e ter dado início à caça às bruxas, concedendo poderes à Inquisição para prender, torturar e punir suspeitos de feitiçaria. Mesmo após sua morte, ele indiretamente causou outras histórias tenebrosas e derramamento de sangue de milhares de supostos bruxas e bruxas do século XV. O rei Gudian de Yu. Ele era sábio ou louco? Bom, para isso precisamos conhecer sua história. Com a morte de seu pai, rei de Yu, no ano de 496 a.C., Gudian assumiu o poder do reino de Yu, que se tornou péssimo para ele, já que nessa época o reino vizinho de U estava atacando suas terras. Com isso, seu reino foi derrotado e Gudian se tornou prisioneiro de U.
onde permaneceu em cativeiro. Anos depois, quando ele completou idade suficiente para convencer o rei inimigo a libertá-lo de sua prisão, e assim ele serviria aos propósitos dele e de seu reino. Então, ele foi autorizado a regressar à sua terra, o que se provou ser a pior escolha do reino de Ur. Gudjan passou 10 malditos anos reunindo suas forças, pacientemente elaborando estratégias e esperando o momento oportuno para atacar. Quando esse momento apareceu, Gudjan juntou suas tropas em um campo de batalha, esperando o inimigo com sede de sangue e vingança pelos anos que passou na prisão inimiga. Quando os dois exércitos estavam enfileirados, um de frente para o outro, como se fazia antigamente, em que havia um tempo para os exércitos encararem um ao outro, frente a frente, foi então que o rei Gudjan colocou sua estratégia em ação, usando criminosos para o seu terror psicológico. Na linha de frente de seu exército, ele tinha criminosos vestidos de soldados para enganar o inimigo. Então, ele ordenou que os criminosos fossem até o meio do campo de batalha e cortassem suas próprias cabeças. E assim, dezenas de fileiras de criminosos se matavam em frente ao exército inimigo, que se distraíram ao ver aquela loucura. Imagine ver seu rival arrancando a própria cabeça. Nada agradável, não é? Gudjan então ordenou que parte do seu exército fosse por trás da linha inimiga e os pegasse distraídos, já que eles esperavam uma boa luta de frente e não entenderam aqueles suicídios em massa. Assim, Gudjan venceu a batalha com um banho de sangue. Fálaris. Fálaris, um ditador eleito em Agrigento, na Cilícia, no século VI a.C., foi um impiedoso e influente homem de sua época. Ele não possuía escrúpulos e amava ver o sofrimento alheio, tanto que perdeu alguns dos seus dias pensando em uma máquina capaz de criar um sofrimento jamais antes visto. Assim ele criou o touro de bronze, que era belo de se admirar, mas terrível em seu uso. Para construir tal máquina ele contratou Périlo de Atenas, que criou um belo touro de bronze que ficaria na própria sala de jantar do tirano. Por fora, o touro parecia apenas uma escultura de bronze, mas por dentro era feito para causar sofrimento. O touro tinha um alçapão instalado na barriga, de modo que o condenado poderia ser fechado dentro da estátua e uma lareira seria acesa por baixo. Conforme o metal aquecia, a pessoa presa dentro seria gradualmente torrada até a morte. A boca do touro contava com um dispositivo acústico que convertia os gritos da vítima em um som baixo e prolongado, parecido com o mugido do próprio animal. Assim que recebeu seu brinquedo de matar, Fálaris exigiu uma demonstração do artista, para provar que iria mesmo funcionar. Logo, o próprio artista foi trancado dentro da estátua e eternizado como sua primeira vítima. Dizem que Fálaris deixava o touro em sua sala de jantar e matava pessoas enquanto comia com os convidados. Para que o cheiro de pele humana não infestasse a sala, eram colocadas ervas dentro do touro. Felizmente, esta situação desagradável não estava destinada a durar por muito tempo, e Fálaris eventualmente descobriu que assar seus cidadãos teria um preço terrível. O tirano acabou sendo derrubado pela revolta inevitável das pessoas, e de acordo com alguns historiadores, o seu sucessor não viu melhor punição do que prender Fálaris em sua própria criação. E aí, pessoal, se vocês gostaram, deixe o curtir que ajuda muito. Nas terças temos histórias e contos e nas quintas mistérios e curiosidades. Assista nossos últimos vídeos, se inscreva e até terça.